Quantos estão tão maravilhados com Deus, diga uau. Boa noite, amados, a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Marcílio, sou o diretor da Bay Travel, o homem que vai levar você para Israel. Só metade vai. Mas eu vou dar uma chance. Eu sou o Marcílio, o homem que vai levar você para Israel. Glória a Deus. Pastor Paulo falou uma coisa muito interessante. Deus é um Deus que realiza sonhos. Isso é verdade. Eu também nunca pensei em... Hoje nós temos uma operadora lá, um escritório lá em Jerusalém. Pastor Paulo esteve conosco lá, a pastora Mariluz, foi bênção. Mês passado eu abri um escritório lá em Orlando, nos Estados Unidos. E eu estava falando exatamente isso com Deus, pastor. Pensando, poxa, quem sou eu? Quem somos nós? Eu sou lá do interior do Ceará. E eu nunca também pensei em ser um empresário internacional. Então, Deus faz umas coisas doidas. Para que o nome dele seja glorificado. Para que ele, o nosso Deus, seja conhecido como aquele Deus que abençoa. Aquele Deus que nos dá, não porque nós merecemos. Apesar de nós, irmão, ninguém é melhor do que ninguém aqui. Todos nós servimos o mesmo Deus e todos nós estamos suscetíveis às bênçãos de Deus. Você precisa crer, você precisa dizer, Deus, você vai mudar a minha vida e esse ano eu vou para Israel em nome de Jesus. Só um pouquinho pegou. Esse ano eu vou para Israel em nome de Jesus. Estou vendo aqui o Benamin foi com a gente ano passado, vai de novo esse ano? A esposa vai. Ele ficava chorando muito lá. Eu até perguntava, por que o Benamin está triste? Não, é porque a esposa dele ligou para a esposa agora. Não, estou brincando, foi não. Mas o Benamin é uma bênção. Tomou banho lá no Mar Morto, andou com a gente lá, foi muito legal. Tem mais algum irmão que foi conosco ano passado? Tem por aí mais algum irmão? Tá ali. Irmã Evanise, olha rapaz, essa mulher é uma mulher de Deus. Irmã Evanise era uma fera, andava tal. Eu disse, quer ajuda, irmã Evanise? Eu não preciso de ajuda, eu ando sozinha. Meu Deus. O povo cuiabano é um povo guerreiro, um povo bonito, um povo alegre, um povo cheio de Jesus. Será que você pode aplaudir Jesus pelo irmão que está do seu lado? Será que você pode olhar para o irmão que está do lado, dar um sorriso para ele, dar uma boa noite espontânea, dizer, irmão, tão bom estar aqui com você, que alegria. Glória a Deus que você está aqui. Será que você pode olhar para o irmão que está do lado e dizer assim, irmão, eu não gosto quando o pregador fica mandando eu olhar para o lado e repetir alguma coisa. Nós vamos fazer uma caravana abençoada esse ano. Nós vamos para Israel, vamos para Dubai, vamos para a Jordânia. E vai ser fantástico e você é nosso convidado. No final do culto eu vou estar lá fora. E aí você vai lá, que a gente hoje está recebendo vale refeição, vale transporte, qualquer coisa para você ir para Israel. Nós estamos fazendo uma condição especial, nós esticamos um pouco o prazo, porque nós estamos com as últimas vagas. Tudo que o pastor Paulo coloca à mão, irmãos, é um sucesso, é impressionante. Pastor Paulo é um dos homens assim que eu conheço muitos pastores, mas é um dos caras que eu mais admiro assim. Eu ligo às vezes para ele para fazer algumas perguntas sobre empreendedorismo. Olha, o pastor de vocês é fantástico. E aí ele me surpreendeu semana passada, ele ligou, domingo você prega. E eu fiquei uma semana sem dormir, meu Deus do céu. Como que você vai encarar um púlpito onde o pastor Oswaldo, irmão, o pastor Oswaldo prega demais, gente. Olha, aquele homem é um fenômeno, prega. Eu digo, meu Deus, o que é que eu vou falar para aquele povo? Tem um pastorzão de alto nível, quem sou eu? Eu não sou pregador, então não espere que hoje à noite tenha uma mega pregação. Deus vai dar graça aqui, no final se aplaude por educação, aleluia. E a gente vai levando. Eu até falei com Deus, eu disse, Senhor, devido a esse negócio que aconteceu lá em Minas, eu pensei em pregar outra coisa. Uma palavra assim mais reflexiva, mais sobre a vida, mas Deus foi muito categórico comigo. Ele falou, não, você vai pregar aquilo que eu mandei você pregar. Eu não estou aqui para pregar o que eu quero, eu estou aqui para pregar o que Deus quer que você ouça. Eu meditei muito e eu senti muita paz nisso. Eu queria realmente trazer outra mensagem, uma mensagem mais reflexiva, aproveitar esse momento para a gente refletir um pouco mais da vida, mas Deus disse não, você vai falar aquilo que eu mandei você falar.
Deus falou para mim que hoje à noite, apesar do que está acontecendo, Deus quer fazer dessa noite uma noite de alegria para nós. Que é no meio da adversidade que nós nos alegramos, porque Ele é o nosso Deus. Eu me lembrei que eu vim aqui uma vez em Mato Grosso, primeira vez que eu vim aqui, me levaram para o Pantanal, gostei muito, né? E aí o rapaz, viu um tatu, e aí ele parou o carro, pastor Mariluz, e pegou o tatu. E ele disse, hoje nós vamos comer tatu assado. E eu pensei, será que pode? Não tem esse negócio de IBAMA, esses negócios assim? E ele, não, pode e tal. Quando nós íamos mais na frente, a polícia rodoviária parou a gente. E o rapaz mandou abrir o porta-mala. E o tatu estava lá, o policial, vocês estão presos. Eu disse, meu Deus, nunca fui preso na vida. Não sabia de nada, estou aqui no Pantanal pela primeira vez. Ele disse assim, esse tatu aqui, ele é silvestre, esse tatu aqui, ele não pode ser levado não. E o rapaz, não, era um irmão abençoado. Ele, não, esse tatu é lá de casa. Ele é doméstico. E eu olhando assim para a cara do infeliz, será que ele não leu João 8,44, que o diabo é o pai da mentira? E ele falou, não, seu guarda, é doméstico, ele não é silvestre não. Quer ver, você pode botar ele, o nome dele... O nome dele é Tião. Pode botar ele aí, que eu chamo ele aqui, ele vem. Tião, vem. Aí o policial soltou o tatu, Benamin, o tatu, entrou lá para dentro do mato. Aí o policial disse assim, chama o Tião agora. Ele, que Tião? O tatu. Que tatu? O senhor está doido? Tem tatu nenhum não? Ou seja, não tinha flagrante, nós fomos embora. Sangue do Cordeiro. Sabe que você pode aplaudir Jesus? Aleluia. É só brincadeira. Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 8. Hoje eu vou pregar. Olha, talvez uma das coisas mais importantes que exista na nossa vida. Quando eu entendi essa palavra, vocês da galeria aí de cima, da galeria de baixo, né? Quando eu entendi essa palavra mudou minha vida. Eu era um camarada que estava ainda lutando ainda para ser um cristão vencedor, querendo entender ainda como funcionavam os mecanismos de Deus. Eu conheci o Senhor Jesus há 20 anos atrás, em fevereiro de 1999. Eu tinha 22 anos de idade, já tem gente aí fazendo cálculo para saber quantos anos eu tenho. E eu vim do ateísmo. Eu era um cara que eu não acreditava em Deus, eu lia muito, eu me achava muito capacitado, muito erudito, lia muitos livros, mas minha mulher converteu. E não há quem possa, com o poder do joelho dobrado de uma mulher. O diabo veio e sai correndo, irmão, um negócio impressionante. Mas ela orava pela minha conversão, mas era muito difícil, porque eu não acreditava em Deus, eu não acreditava em nada. Para mim esse negócio de igreja era lavagem cerebral, pastor era tudo somebody love, dinheiro não traz felicidade, me dê o seu e seja feliz, essas coisas tudo. Era horrível, eu era triste. Mas na segunda-feira do carnaval de 1999 eu tive um sonho, e naquele sonho eu encontrei Jesus. Eu acordei convertido e totalmente convencido de que Deus existia e de que Jesus morreu no meu lugar. Não foi um sonho bem normal não, foi uma experiência muito forte, em outra oportunidade eu conto. Mas a partir daí eu vinha com uma vida tentando entender, tentando compreender. E eu sempre fui muito questionador, e é bom nós questionarmos muito a Deus. Não questionar Deus, mas questionar a Deus nos leva a entender muita coisa. E eu ficava perguntando, Deus, por que tanto cristão, tanta pessoa boa, tanto irmão cheio de Jesus vive com a vida tão fracassada? Vive com a vida tão aquém daquilo que o Senhor deseja? O Senhor nos ama, o Senhor não nos vê como nós nos vemos derrotados, fracassados, o Senhor nos vê como mais que vencedores. Nós andamos segundo a vista, o Senhor nos vê segundo o Espírito.
O Senhor acredita em nós, o Senhor disse que nós somos geração santa, povo eleito. Qual o mistério? Qual o segredo? O que é que eu faço para ser um cristão vencedor? Uma pessoa conquistadora, uma pessoa que exalta o teu nome, que as pessoas olhem e digam assim: Deus está na vida dele, Deus verdadeiramente está com ele. O que é que eu faço? E Deus me conduziu a essa palavra. Lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 8, diz o seguinte: quando ouviram a voz do Senhor, e está falando aqui de Adão e Eva, nós conhecemos bem a história, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus. O homem e a mulher por entre as árvores do jardim. Adão não perdeu simplesmente o paraíso, Adão não perdeu simplesmente a pureza, Adão perdeu muito mais do que nós podemos entender. Adão deixou de desfrutar e perdeu a presença de Deus. Diga: a presença de Deus. A presença de Deus é a coisa mais importante na vida de um cristão. Agora, eu escutei isso desde que eu me converti. Desde que eu me converti muito cedo, eu vi pastores e pessoas falando: olha, a presença de Deus é bom, você tem que estar na presença de Deus. Gênesis 17, Êxodo 17, não, Gênesis 17, capítulo 1, não, 17, versículo 1. Deus falou para Abraão, capítulo 17, versículo 1: anda na minha presença e ser perfeito. O próprio Deus falou isso para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Mas o que é andar na presença de Deus? O que significa essa presença? O que é essa presença? Como funciona essa presença? É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. E a minha oração é para que hoje à noite, quando você sair por aquelas portas, o Espírito Santo possa te convencer que talvez, se você quiser, eu sei que muitos aqui já estão vivendo essas verdades, mas aqueles que não estão vivendo, se você quiser, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Ao longo da história, nós vimos muitas pessoas buscando Deus por necessidade. Isso é um fato. Sempre, não só agora, mas também no passado, as pessoas tinham muitas petições, as pessoas tinham muitas orações de necessidade, usando Deus até como um amuleto de proteção. Aprendemos, depois da nossa reforma protestante, com o tempo, a vir ao culto, a buscar a presença de Deus no culto, e o culto é maravilhoso. Que você recebe aqui no domingo à noite, você não recebe na melhor faculdade daqui de Mato Grosso. É maravilhoso demais. Mas nós aprendemos a vir ao culto para buscar a presença de Deus. Nós aprendemos a vir ao culto para achá-lo, para adorá-lo. Mas quando nós estudamos a Bíblia, existe um nível diferente. Existe um nível das pessoas que são aquelas que caminham na presença de Deus e entendem o que é essa presença. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje à noite. Eu queria usar um exemplo de uma pessoa que nós conhecemos bem, que foi Moisés. Moisés, ele foi uma das primeiras pessoas, assim como Abraão, que entenderam profundamente o que significava essa presença, o que representava essa presença. Lá em Gênesis, no capítulo 19, nós temos um relato interessante, no versículo 1 e no versículo 2, diz o seguinte: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, e se acampou Israel de frente ao monte. Eu explico. O povo, 3 meses atrás, estava saindo do Egito. Nós conhecemos a história. O povo viveu escravo. Fazia 3 meses que eles estavam peregrinando pelo deserto. O povo viu ali muitos sinais da presença de Deus. O povo viu muitos milagres. Deus conduziu o povo do Egito para fora do Egito, fazendo chover pedra, trazendo as 10 pragas, mandando um anjo para matar os primogênitos dos egípcios. Nós conhecemos a história, tinha rã, tinha piolho, tinha pedras que caíram do céu. Depois que o povo saiu do Egito, Deus abriu o mar vermelho,
Depois o povo andou pelo deserto protegido por uma nuvem durante o dia, por uma coluna de fogo durante a noite. E aí o povo viu chover maná do céu, o povo viu chover codornizes do céu, carne do céu. O povo caminhava com aqueles milagres, mas o povo ainda não conhecia Deus. Mas na frente eu vou explicar para vocês. Fazia 3 meses que o povo havia saído do Egito. Então o que aconteceu? Depois desses 3 meses, Moisés sobe ao monte. E aí nós vamos pular para o versículo 9. Êxodo 19, do 9 ao 12 diz assim: disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, purifica-o hoje e amanhã, lavem eles suas vestes e estejam prontos para o 3º dia, porque no 3º dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá ao monte Sinai. Olha que interessante. Pela primeira vez, depois de todo o período, de todo aquele processo que o povo veio de libertação do Egito, e depois de 3 meses caminhando no deserto, Deus chama Moisés e diz: Moisés, desce, diga ao povo que se santifique, porque no 3º dia, pela primeira vez, eu vou descer para ter com o povo. Olha que interessante. Vou explicar para você, mas na frente você vai entender melhor. Eu vou continuar a leitura. Quando Deus desce do monte, lá em Êxodo 20, 18 ao 21, diz o seguinte: quando Deus veio, todo o povo presenciou os trovões e relâmpagos, e o clangor de trombeta, e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu, e ficou de longe, e disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés. Moisés não estava entendendo, porque Moisés chegou para o povo e disse: não temais. Deus veio para provar e para que o seu temor esteja diante de nós, de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé, porém não se chegou a nuvem escura onde Deus estava. Só Moisés foi lá. O povo não foi. Irmão, pensa comigo. O povo tinha visto o poder de Deus, tinha visto as 10 pragas do Egito. Fazia 3 meses que o povo estava caminhando debaixo do sobrenatural de Deus. E aí chega o momento deles conhecerem o libertador deles. Chega o momento deles conhecerem esse Deus que os tirou do Egito com mão forte. E a Bíblia diz que eles ficaram aterrorizados e ficaram de longe, com medo de Deus. Eu vou sintetizar um pouco melhor para você. Eu sou missionário em São Paulo, eu morava em Fortaleza, e vai fazer 3 anos agora em julho, eu fui convidado para ir para São Paulo, e eu fui uma das pessoas que foi primeiro em São Paulo. Nós coordenamos ali, debaixo do pastor Eibe, uma equipe de quase 300 pessoas. E eu fui para São Paulo primeiro, para mapear São Paulo, para buscar casa para o pessoal, buscar imobiliárias, conexões, essa coisa toda. Quando eu cheguei em São Paulo, eu me assustei um pouco, porque Fortaleza até que tinha um pouco disso, mas lá em São Paulo tinha demais. São Paulo tem muito trânsito, e no trânsito a gente quer escutar uma rádio. E a gente não gosta de música secular, né? Porque a gente sabe que a gente tem nosso tempo, e nosso tempo tem que ser investido naquilo que é de Deus, feito para Deus. Então a gente quer escutar uma música que exalte a Deus, que glorifique a Deus. Eu não quero ficar perdendo meu tempo com música secular. Então eu colocava numa rádio evangélica. Eu quero escutar uma pregação, um pastor, eu quero remir o tempo, aproveitar aquele tempo que eu estou ali no trânsito, enquanto eu estava ali naqueles afazeres em São Paulo, ouvindo uma rádio cristã.
Irmãos, e eu falo para você com todo carinho, com algumas exceções, ouvir rádio em São Paulo é quase que impossível. É horrível. É muito ruim ouvir rádio em São Paulo, a rádio evangélica. É um proselitismo, é um convite. Venha para a igreja fulana de tal, aqui tem o poder de Deus, aqui tem cura, tem libertação, tem milagre. Fala aí, não sei quem, não sei o quê. E é um chama daqui, um fala dali, um diz, olha, na nossa igreja. Não fala nem de Jesus, olha, na nossa igreja. E eu fiquei, meu Deus, como pode? Às vezes eu escutava umas coisas até antibíblicas, às vezes os caras falando umas coisas que eu digo, opa, peraí, a Bíblia não diz isso. Mas eu ficava com medo de julgar, pensando assim, não, mas, poxa, são pessoas que estão pregando a palavra de Deus, né? Pregando tudo errado, mas estão pregando. Então, eu ficava meio com medo, e pensando, mas Deus, mas como que pode? Eu estou escutando, não estou gostando, estou sentindo incomodado no meu espírito. Mas eu estou vendo que eles estão fazendo a tua obra. Eu estou vendo que lá tem milagre. Eu estou vendo que lá tem cura, tem libertação, tem casamento sendo restaurado. O que está acontecendo? Me explica. Eu não quero ficar no escuro com relação a isso. Eu quero caminhar contigo. Eu não quero ter a acepção dos meus irmãos. E aí Deus me fez uma pergunta naquele dia. Deus disse assim, meu filho, posso eu estar num lugar não estando? Nunca pensei nisso. Mas Deus repetiu de novo. Posso eu estar em um lugar não estando? O que é que vocês acham? O que é que você responderia? Pergunta para o irmão que está do teu lado, será que pode? Exatamente o que eu falei, talvez seria a sua resposta. Eu digo, o Senhor pode todas as coisas. Ele disse, exatamente. E eu entendi que existem 3 manifestações de Deus. E elas estão claras de Gênesis a Apocalipse. As 3 manifestações de Deus estão muito claras na Bíblia, e não é nenhuma heresia. Se o pastor Afrânio estivesse aqui, ele ia concordar comigo. A primeira manifestação é quando nós clamamos a Deus. O povo havia clamado a Deus, e quando Deus chama Moisés no meio da sarça, Deus fala para Moisés, Moisés, eu ouvi o clamor do povo. O povo tinha uma petição, o povo tinha uma necessidade. Então Deus mandou o poder dele. Deus enviou o poder dele. Muitas vezes Deus faz isso ao longo da Bíblia. Deus envia o poder dele para uma situação, para um determinado caso, e o poder de Deus é absoluto, ele resolve. Eu quero me reportar a você daquela história de Elias. Eu não sei quantos conhecem aqui. Você já leu talvez, lá em 1 Reis, no capítulo 19, do 1 ao 13, conta a história do profeta Elias, que ele tinha sido ameaçado por Jezabel, e ele foi para uma caverna, e ele ficou ali naquela caverna chorando, e aí a palavra diz que Deus mandou a provisão, Deus mandou o poder, e Deus faz isso, Deus manda a provisão, Deus manda poder, Deus manda uma palavra, mas Deus não estava ali. Quando nós lemos sobre o profeta Elias, lá no capítulo 7, no versículo 7 de 1 Reis 19, 7, diz que apareceu também um anjo. Diz que apareceu um anjo, e no capítulo 7 diz o seguinte, o anjo voltou, tocou nele e disse, levante e coma. Então nós temos uma segunda manifestação, que é o anjo de Deus. Foram as 2 manifestações que o povo do Egito viu. O povo viu o poder de Deus em forma de chuva de pedra, de rãs, de feridas. O povo viu o poder de Deus. O povo viu o anjo de Deus tocando e matando os primogênitos de Faraó. O povo viu o poder e o povo viu o anjo. Mas o povo ainda não tinha visto a Deus. Então, 3 meses depois que o povo saiu do Egito,
Deus quer se apresentar para o povo. E é interessante, porque se você pergunta, pode Deus estar num lugar sem estar? Eu queria fazer aqui um pequeno teatro. Como é seu nome, pastor? Lázaro. O pastor Lázaro está passando por um problema, uma necessidade. Aí ele... Então ele clama a Deus. Ele clama a Deus. Clama aí, pastor. Senhor! E Deus tem a resposta que o pastor precisa. E Deus então manda a resposta. Cuidado, tem dinheiro aí. Já vou passar meu coisa. Ele recebeu a resposta? Sim ou não? Sim. Agora me dá aqui, pastor Lázaro. Antes que você... Agora vamos lá de novo. O pastor Lázaro está passando por um problema, então ele clama a Deus. E aí o que é que eu faço? Eu sou Deus. Então eu peço ao meu anjo, pastor Billy, me permita, por favor, venha cá. Pastor Billy é o anjo. Cadê a asa? Pastor Billy, meu anjo emissário, pastor está precisando dessa bênção e está clamando lá, leva para ele. E aí, teve a resposta. Ele teve a resposta, sim ou não? Sim. Deus estava lá, sim ou não? Sim. Deus está aqui. Agora, se acontecer dele, clamar novamente a Deus, e ele pode clamar a Deus, e Deus pode, e a Bíblia diz, achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Então eu posso estar com ele, dar a resposta que ele precisa, e não sair de perto dele, porque ele estará na minha presença, e eu vou estar na presença dele. É isso que o povo de Israel não tinha entendido. Eles não entenderam. Eles viram o poder, eles viram o anjo, mas eles não tinham visto a Deus. Foi exatamente o que aconteceu com Elias. Capítulo 19, versículo 11 de 1 Reis diz assim: então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas de diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, versículo 12 diz, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois houve um fogo, veio um murmúrio e uma brisa suave. E então veio a voz do Senhor dizendo, o que fazes aí, Elias? Ou seja, veio o anjo, veio as manifestações do poder de Deus, em fogo, em terremoto, em tudo, mas Deus não estava. Mas na terceira vez, na brisa suave, Deus chega a Elias e diz, o que é que você faz aí, Elias? Nós temos aqui as três manifestações, novamente, assim como nós temos lá no Êxodo. 3 meses depois do povo ter saído do Egito, Deus desce do Horebe para encontrar o povo. Irmãos, imagina Deus descendo para encontrar aquele povo. Eu estava em Hollywood, acho que foi 2015, a trabalho, em Los Angeles, na verdade, eu fui em Hollywood, porque todo mundo quer ir para Hollywood. E quando eu cheguei lá para tirar foto ali no teatro chinês, ali na calçada da fama, estava tudo cercado. E eu presumi por minha conta e risco que ia lançar algum filme, porque os artistas lançam ali os seus filmes, trazem os convidados, então começou a chegar muita gente, e eu vi que tinha uns cartazes daquele Johnny Depp, que faz o Piratas do Caribe, vocês sabem quem é ele? O pirata, né? Aquele que faz o Jack Sparrow. E ele estava lançando uma comédia. E eu fiquei lá igual um bobão lá esperando o Johnny Depp aparecer, eu lá do outro lado da calçada, não dava para ver nenhum. E chegava um, chegava outro, e o povo gritava, o povo fazia uma festa, era fotógrafo e tal. Quando esse Johnny Depp chegou, meu irmão, pensa numa muvuca, pensa num negócio, o povo gritava, era tanto flash que eu me arrependi, era quase que eu ceguei.
E aí ele foi lá, acenou para todo mundo, entrou, aquela coisa mais sem graça. Aí eu pensei assim, rapaz, se um Zé Ruela desse chegando provoca todo esse alvoroço, imagina Deus chegando. Imagina Deus vindo. E a Bíblia é clara em dizer que Deus vinha e o monte sacudia, fumegava, trovejava. E era aquela presença, aquela coisa grandiosa, aquela coisa linda, maravilhosa, do poder de Deus vindo sobre aquelas pessoas, e Deus dizendo: eu tirei vocês do Egito. Irmão, não sei vocês, mas eu ficaria tão emocionado. Mas sabe, o povo ficou com medo. O povo ficou com medo. O povo saiu de perto, o povo saiu correndo. E o povo disse assim: Moisés, não falaremos com Deus. Gente, o povo que viu as 10 pragas, o povo que ficou 3 meses debaixo de uma nuvem, o povo que comeu maná, codorniz, que viu águas amargas se transformando em doce, o povo que viu o maior exército daquela época sucumbir diante da presença de Deus no Mar Vermelho, que viu o mar se abrindo, o povo que viu Moisés ferindo uma rocha e brotando água. Irmão, nós vamos na Jordânia agora em abril. Eu vou levar o grupo lá no local aonde Moisés feriu a rocha, está jorrando água até hoje. Eu tive agora lá em novembro. Até hoje está lá jorrando água. Até hoje. Nós vamos lá. O povo que viu tudo isso ficou com medo de Deus. Por quê? No Sermão do Monte, em Mateus, no capítulo 5, no versículo 8, Jesus disse que somente os limpos de coração poderão ver a Deus. Você já viu uma criança tentando brincar com um pitbull? Ela brinca. Se você botar um leão na frente de uma criança, ela brinca com o leão pensando que é um gatinho. Somente os limpos de coração não vem medo, não vem temor. Por isso que Moisés não entendeu. Por isso que Moisés disse assim: gente, não temam, é Deus, olha, não é Deus, gente, é Deus, gente. Moisés ficou sem entender. Por que o povo estava com medo? Sabe, irmãos? O povo tinha saído do Egito, mas o Egito não tinha saído dentro do povo. Foi esse mesmo povo que morreu no deserto. Foi esse mesmo povo que murmurou contra Moisés. Para tirar o povo do Egito, o poder de Deus foi suficiente. Mas para tirar o Egito de dentro do povo, só a presença de Deus. E eles não queriam. Eles falaram: Moisés, fala tu com ele. Sabe, às vezes eu vejo pessoas assim, em muitas igrejas, que eu, assim, não é nenhuma crítica, nenhum julgamento, eu creio que todo mundo está fazendo um bom trabalho, não cabe a nós julgar, mas nós sabemos que nos últimos dias Deus vai falar: apartai-vos de mim, vós que eu nem vos conheço. Mas você às vezes vê pessoas que agem assim como o povo, que não conhecem a Deus, que não têm discernimento nas coisas de Deus, que não buscam direção de Deus, mas eles buscam um oráculo, eles buscam alguém que fale com Deus. Não, fala lá, o que o pastor falar para nós é lei. Nós não vamos ver nem na Bíblia. Eu louvo a Deus por essa igreja, porque aqui vocês têm um evangelho genuíno e verdadeiro. Eu conheci o pastor Oswaldo viajando com ele, e eu vi o tanto que ele é zeloso, o tanto que ele é um homem de Deus, que ensina a palavra. Nenhum pastor decente, sadio, quer ter uma massa de manipulação. Tudo que o pastor deseja é que as suas ovelhas escutem a voz de Deus, porque é a voz de Deus que vai convencer você, muito mais do que qualquer pregação de púlpito. Eu estava refletindo sobre isso, e pensando, sabe, como que o povo não quis a presença de Deus? Como que o povo não teve sede, não teve vontade de estar com Deus?
Eles deixaram apenas Moisés com Deus, eles não tiveram curiosidade, eles não tiveram aquela paixão, aquela coisa de dizer assim, não, nós também queremos Moisés. Esse mesmo brilho que você traz, essa mesma alegria que você traz, essa mesma paixão, esse mesmo entusiasmo que você traz, nós queremos também Moisés para nós. Isso só é possível para aqueles que entram na presença de Deus e para aqueles que permanecem também na presença de Deus. Sabe, o poder de Deus é muito bom. É muito bom orar e ver pessoas curadas, é muito bom orar e ver o sobrenatural de Deus agindo. Mas o poder, ele é efêmero, ele é temporal. A presença é permanente. O poder, ele exalta o exterior, mas a presença, ela quebranta o interior. O poder, ele resplandece, ele mostra que o sujeito faz, acontece. E até às vezes faz umas orações que Deus deve olhar, porque o camarada muda até a voz. Senhor meu Deus e meu Pai. Deus olha lá de cima, que é isso? Por que ele fala assim comigo? Por que ele muda a voz quando manifesta o teu poder? E Deus manifesta porque Deus é Deus de misericórdia. E Ele nos ama. E Ele quer nossa cura. E Ele quer nosso milagre. E Ele quer nossa libertação. Mas eu vou dizer para você, a presença humilha, ela quebranta, ela transforma o teu interior, ela te faz querer ser melhor para Deus, não para as pessoas, mas para Deus, porque você ama Ele. Você acorda de manhã, você diz, Senhor, eu te amo, Tu és a coisa mais importante da minha vida. Sabe, o poder, ele é acompanhado por sinais visíveis, mas a presença opera no nosso caráter invisível. Quando você vê uma pessoa que anda na presença de Deus, é tão bom estar perto dela. Ela fala tantas coisas espirituais. A gente sente assim como se às vezes estivesse conversando com o próprio Deus. Porque são pessoas que ouvem. Quando abrem a boca, parece que é Deus falando com você. Porque são pessoas que caminham na presença de Deus. O poder, ele dá ousadia, intrepidez. A presença, ela nos dá um santo temor. Quando o pastor Paulo me chamou para pregar aqui, eu prego há 20 anos. Eu amei, porque eu senti aquele mesmo friozinho no coração. Aquele mesmo friozinho aqui na barriga. Aquela pontadinha no coração dizendo, ai meu Deus, que responsabilidade. Porque se o Senhor não estiver aqui, se a presença dEle não estiver aqui, irmãos, nada flui, nada serve. Eu posso plantar pirueta, banana, sei lá, fazer 1000 coisas aqui, nada vai. Mas se Ele estiver aqui, qualquer palavra para nós é algo tremendo. Por isso que às vezes vem para o culto, aí uma palavra simples, aí uma pessoa diz assim, não gostei daquela palavra, mas você está assim, foi tão legal, foi tão de Deus. Sabe o que é isso? É a presença de Deus. O poder muda uma situação temporária, uma cura, um milagre, uma restauração, é bom, mas a presença transforma o ambiente permanentemente. Pode até ser que o poder salve alguém, mas só a presença vai fazer com que aquela pessoa se transforme numa nova criatura. Pode até ser que o poder te faça pagar uma dívida, mas a presença vai te fazer uma pessoa equilibrada financeiramente, e uma pessoa que caminha em fidelidade com Deus e que não deve nada a ninguém e que consegue prosperar em todas as coisas. Sabe, há uma diferença. Moisés entendeu isso. Depois disso, quando o povo não quis a presença de Deus, o povo começou a dar trabalho. Quem não está na presença de Deus, irmãos, dá trabalho. Quem não vive na presença de Deus, dá trabalho.
Por isso, esposa, a sua principal oração seja: Deus, que o meu marido seja um homem que caminhe na tua presença. Assim como você, marido, que a minha esposa seja uma mulher que caminhe na tua presença. Que os nossos filhos possam ver nosso exemplo e caminhar na tua presença. A convivência ficou insuportável, transformou-se em algo insuportável, ao ponto de lá no Êxodo, no capítulo 33, a partir do versículo 1 até o 3, o Senhor disse a Moisés: saia desse lugar, Moisés, com o povo que você, parece aquelas discussões de, né, o teu filho, não é nosso, não é teu. E Deus falou: saia com esse povo que você tirou do Egito. Deus está chateado. E vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu darei aos seus descendentes, mandarei à sua frente um anjo. Olha só o que Deus está falando. E expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde mana leite e mel, mas eu não irei com vocês. Deus está zangado com o povo. E aí depois Deus falou assim: vão para a terra, eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Deus está falando com o povo, e está falando para Moisés: Moisés, eu não quero ir com esse povo. Se eu for com esse povo vai dar ruim, não vai dar certo. E aí no versículo 5, Moisés tinha entendido sobre a presença de Deus. Versículo 5, o que é que Moisés fala? Se a tua presença não for conosco, não me faça sair daqui. Moisés entendeu. Moisés disse: olha, se a tua presença não for, eu não vou. Eu não vou conseguir fazer nada se eu não tiver a tua presença. A tua presença é a coisa mais importante. O anjo é o poder, ele vai me dar a terra, mas eu não preciso de algo, eu preciso do Senhor. Há uma diferença entre você adorar as mãos que te dão alguma coisa, do que a face daquele que te dá. Tem gente que às vezes adora a sua mão: ah, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me dá não sei o que. Não é errado, querido, mas eu quero hoje à noite que você entenda: quem tem Deus tem tudo. Você tem que almejar a presença dEle, você tem que querer Ele, você tem que querer: Senhor, eu quero estar contigo quando eu abrir de manhã os olhos, quando eu findar no fim do dia, que a tua presença esteja comigo. Todos os teus negócios serão bem-sucedidos, tudo que você colocar a mão vai prosperar, tudo que você fizer vai para frente, porque a presença de Deus não há derrota. Na presença de Deus não há falta de milagre, de provisão. Moisés entendeu, ele disse: eu não quero a terra, eu não quero conquista nenhuma, eu quero você, eu quero o Senhor. Aí eu acho linda a maneira que Deus responde para Moisés. Aí Deus diz assim: tudo bem, eu vou contigo para te dar descanso. Eu não vou com o povo, eu não vou com essas pessoas, Moisés, eu vou contigo. Irmãos, eram milhões de pessoas, milhões. Deus não achou ali um homem para estar com ele. Só Moisés. Só Moisés. Deus disse: Moisés, eu vou com você. E tem mais, eu vou com você porque você me ama tanto que eu tenho pena de você, eu vou te dar descanso. E Moisés precisou muitas vezes entrar no descanso de Deus. Sem a minha presença, Moisés, você não vai dar conta desse povo. Só a minha presença vai te trazer conforto, paz. Você já viu uma pessoa que passou por uma perda de um parente? Uma pessoa que passou por uma perda financeira grave? Uma pessoa que passou por um problema de enfermidade? Você já viu a diferença de quem tem a presença de Deus? Ele está calmo, ele está sereno, ele está confiante,
que ainda não é o tempo das coisas serem totalmente destruídas. Ele está confiante, ele sabe que no final vai estar tudo bem. E se não está tudo bem é porque ainda não está no final, porque Deus tem a palavra final. Ele tem conforto, ele tem paz. Sabe? Deus falou para Moisés: eu quero estar também com você, Moisés, para te dar descanso. Mas saiba, estar na presença de Deus não é algo fácil. Você vai ter que desligar o Netflix. Você vai ter que sair do Facebook. Você vai ter que entrar no seu quarto. Sabe? Moisés ficava 40 dias consagrando. Eu já estou terminando. Porque ele queria estar na presença de Deus. Estar na presença de Deus vai exigir tudo o que você tem. Vai exigir teu tempo, vai exigir teu foco. Estar na presença de Deus é estar com Ele, lendo a palavra com Ele, caminhando com Ele, sentindo o coração dEle pulsar no seu, ter a visão dEle, a mesma misericórdia, o mesmo perdão, a ponto de te chamarem de bobo, a ponto das pessoas que estão ao teu redor não te conhecerem, porque a tua vontade já não vai mais ser tua vontade, vai ser a vontade dEle. O teu querer já não vai mais ser o teu querer. As coisas que te davam prazer já não vão mais te dar prazer, porque você vai estar na presença dEle. Moisés, ele ficava 40 dias consagrando com Deus. Quanto tempo você tem tirado de consagração? Entrado no teu quarto, fechado a porta, lido a Bíblia. Você que viaja, botado um louvor, conversado com Deus como se Ele estivesse do teu lado aqui, ó. Ah, Deus, foi tão bom o dia hoje. Obrigado porque o Senhor está comigo. Tomar pela fé essa presença dEle com você. Adão perdeu a presença de Deus. Foi a coisa mais triste e mais terrível que aconteceu na vida da humanidade. Mas lá em Hebreus 10, do 19 ao 23, diz assim: tendo, pois, irmãos, a intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos a firme confissão da esperança sem vacilar, pois o que fez a promessa é fiel. Nós temos acesso hoje à presença de Deus, por causa da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não é mérito nosso, é por causa de Jesus, só por causa de Jesus. Se você caminhar na presença de Deus, vai ser a coisa mais louca que você vai viver na sua vida. Deus vai te pedir coisas, mas fica tranquilo, Ele sabe o que Ele está fazendo. Eu estava lá na Convenção Batista Nacional. O presidente, o pastor Edmilson, tinha me dado um espaço, um stand lá, de graça. Era R$1.500, se eu não me engano. Ele disse, ele falou: Edmilson, não tem mais stand, mas você vai lá, fica de graça. Eu celebrei, fiquei alegre. Eu digo, essas coisas têm acontecido comigo sempre. Toda hora, eu tenho sido abençoado. Quando eu cheguei lá, eu estava aqui adorando a Deus, e o Edmilson ainda me chamou para apresentar a nossa empresa para os pastores batistas. Eu fiquei tão feliz. Aí quando foi de repente, o pastor da Junta de Missões, como é que é o nome dele? Ele da Missões Batista Nacional, ele estava mostrando uma escola lá na África. E aí eu escutei, e eu aqui,
na presença de Deus, eu escutei Deus falando assim: meu filho, pegue R$3.000 e dê para esse negócio, né? Tem hora que você pensa assim: não, vai que é o capeta que está falando. Mas eu tenho acostumado isso, a ouvir essa voz, porque essa voz vai te pedir coisas, vai dizer assim: meu filho, não liga a TV hoje não entra no Facebook não, entra no teu quarto, fica aí de manhã até de noite, só me adorando, bota um louvor, só contemplando a minha face. Deus vai te pedir coisas loucas, a presença de Deus vai te levar a pedir coisas loucas, mas vai valer a pena. Eu dei a oferta, chorando, mas dei, não, estou brincando. Quando eu saí lá fora, eu recebi uma ligação das minhas funcionárias, dizendo assim: Marcílio, a Air France mandou o contrato da viagem do pastor Oswaldo. Eu disse: ué, e o que é que tem nisso? Assina e manda de volta. Não, é porque elas mandaram com um preço diferente. Irmãos, é muito comum a gente firmar um preço, e aí vem a alta do dólar, alguém chegou lá na minha frente, comprou lugares, a tarifa subiu. É muito comum, e é chato quando acontece, porque geralmente eu perco muito do nosso lucro, porque eu tenho que honrar minha palavra. E eu já comecei a ficar nervoso e chateado, pastora Mariluz. Essa é France e tal. E ela disse: não, calma, aconteceu algo que eu não sei. Mandaram R$33.000 mais barato. Repete aí que eu não ouvi direito. Mandaram R$33.000 mais barato. Na hora, eu escutei aquela voz falando em mim: pegue os seus 3 e pegue 10 vezes mais. Deus vai te pedir coisas loucas. Se você andar em sintonia com Ele, Ele vai fazer coisas extraordinárias, mas Ele vai te pedir coisas extraordinárias também. A minha vida nunca mais foi a mesma depois que eu entrei na presença de Deus. Se o pastor Paulo me permitir, eu queria finalizar, posso? Minha participação aqui. Eu queria convidar à frente aqui, só se você quiser. Se você diz assim: não, Marcílio, eu já estou na presença de Deus, a minha vida já tem sido uma grande bênção, está tudo bem, aleluia. Mas se você quiser dar um passo de fé, um passo, porque Deus, Ele olha isso em nós: achegai-vos a Deus. Se você quiser dar um passo de fé, vem aqui na frente e diga assim: Senhor, eu quero estar na tua presença. Se você está aí na galeria, chega na galeria um pouco, diga assim: eu quero estar com essa presença mais nos meus negócios, na minha casa. Eu quero estar mais sintonizado com o Senhor. Eu quero estar conectado com o Wi-Fi do céu. Eu não vejo sinal, mas eu sei que eu estou conectado com esse Wi-Fi. Tem algo que fala no meu espírito, e eu me movo por esse algo. É a voz da presença de Deus. Eu não quero bênção. Dessa vida tudo vai passar. Os bens materiais vão passar, as coisas terrenas vão passar, mas tem algo que eu quero, que eu anseio, que eu desejo do fundo do meu coração. É essa presença imutável, essa presença real, essa presença que me permite fazer algo ou não fazer algo. Quantos negócios errados eu fiz, quantas coisas eu vendi que não era para ter vendido, quantas coisas eu me desfiz que não era para me ter desfeito, quantas decisões eu tomei que não era para me ter tomado, quantas vezes eu fui, não era para me ir, quantas vezes eu não voltei, era para me ter voltado, porque faltou a voz da presença de Deus.